Olá, vamos discutir hoje o texto A Formação do Diretor de Escola, Limites e Possibilidades na Conjuntura da Política Educacional Atual. Esse texto tem como autor Eduardo Santos Araújo, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Daí a pesquisa, daí esse artigo ser fruto de uma pesquisa qualitativa desenvolvida na rede estadual de Minas Gerais, não é? Foi feito e aplicado um questionário estruturado para 210 diretores de escola, com 69,5% de devolutiva dos respondentes. Foram entrevistados 14 diretores de escola e a dirigente regional de ensino sobre a necessidade dessa formação, se ela está presente no dia a dia e de que maneira impacta o trabalho que o diretor tem que desenvolver. Dentro do levantamento, o autor ele faz uma observação muito interessante. Ele fala assim que vão existir mais de 6.000 trabalhos em nível de levantamento bibliográfico, entre teses e dissertações, sobre formação de professores. E enquanto que entre 2011 e 2012, apenas 15 trabalhos que falam sobre a formação de diretores, não é? E por que tal descompasso? A prioridade é sempre sobre o professor em detrimento ao trabalho do diretor. O trabalho do diretor também não seria importante para se pensar projetos de políticas para a formação desses profissionais? Eu queria que vocês entendessem, meu povo, o seguinte, que existem especificidades nos trabalhos que são desenvolvidos na escola. Ao diretor, cabe o desenvolvimento de atividades meio, enquanto aos professores o desenvolvimento de atividades fins. Ocorre que, dentro das suas obrigações, dentro das suas atribuições, o diretor também tem que desenvolver momentos formativos pedagógicos. O diretor é responsável pela administração financeira da escola. O diretor é responsável pela vida funcional também, mesmo que ele delegue isso a cargo de um funcionário específico, como no caso os secretários. A pesquisa, no seu todo, gente, vai mostrar que faltam competências técnicas mais específicas para a gestão, porque você vai ter aí a dimensão a dimensão administrativa, a dimensão técnica, a dimensão pedagógica. Tem muitos profissionais que, por conta da sua formação inicial, não reúne tais dimensões, né? E de repente se tornam diretores da noite para o dia. E agora? Os turbilhões de problemas que começam a se acometer a partir de então assim, se multiplicam acentuadamente, sem dúvida nenhuma. E por conta, muitas vezes, da inabilidade. Não é ser diretor porque é o mais aclamado. Uma vez que você foi escolhido como diretor ou passou no concurso especificamente, há que se entender que as responsabilidades do cargo ela tem certas particularidades que devem ser observadas. E a questão do texto é justamente essa, porque não se pensar a formação do diretor a partir das políticas públicas, não é? O governo brasileiro, a partir dos anos 2000, desenvolveu vários programas para se pensar uma formação de diretores, mesmo em nível dos cursos de graduação, colocando disciplinas específicas que ajudassem, né, principalmente no curso de pedagogia. Né? Entretanto, tem muitos profissionais que são escolhidos como diretores que acabam não tendo as mesmas disciplinas e se tornam diretores para a noite por dia e acabam se perdendo em nível de dar o seu melhor. Né? Então, o governo federal, a partir dos anos 2000, cria lá, dentre outros programas, os programas para formação inicial e continuada de diretores, o programa Progestão, o programa de gestores e o programa de certificação de diretores, também como no caso de Minas Gerais, e o mestrado profissional em gestão e avaliação da educação. O texto observa, né, Eduardo Santos, que Minas Gerais não participou tanto dos programas desenvolvidos pelo governo federal. É claro que
muitas vezes um governo estadual deixa de participar porque não se afilia politicamente com o governo central ou a União. Mas sai perdendo com isso, de repente, o próprio Estado, porque muitas assessorias e verbas acabam não chegando como deveriam chegar em nível de atendimento às demandas, não é? E eu acredito que aí há um problema sério a ser ainda resolvido no Brasil. Para se pensar dentro da lógica do direito do cidadão, não é? Uma visão suprapartidária quando se coloca em xeque a educação que se quer. Não é? Então, os limites do meu posicionamento se dá justamente pelo meio da negociação, e isso é uma coisa importante. Minas Gerais, diferentemente de outros estados, vai criar um programa de certificação profissional para diretores. Vejam bem, mas esse programa vai ser um programa centrado numa única prova objetiva de conhecimentos sobre a gestão escolar e de como isso deveria acontecer, não é? Esse programa de certificação profissional dizia que quem tivesse o acerto de pelo menos 60% das respostas corretas, né, do exame, já estaria habilitado para se tornar diretor, desde que dentro de uma plenária de escolha o nome dele fosse considerado, né? Mas vejam bem, será mesmo que uma prova pode definir grande parte das competências que um diretor deve saber, deve dominar? É exatamente por aí que a gente vai fazer a nossa discussão, essa visão ampla que fizemos agora junto com vocês. Eu vou retomar alguns pontos, né? Como é importante a gente entender que o diretor tem muitas obrigações, não é? Ele é responsável pela formação do calendário escolar, não é? Da distribuição de aulas. Ele é responsável por estabelecer parâmetros para as reuniões pedagógicas junto com a coordenação, junto com a orientação pedagógica. Então, dentro de alguns pontos, e vocês podem observar no texto de vocês, existem 14 dimensões importantes que o diretor tem que atuar, dentre a administrativa, dentre a financeira, dentre a pedagógica. Mas como que eu posso ser diretor simplesmente da noite para o dia, sendo que eu não tenho o mínimo de conhecimento sobre tais dimensões? Aí está uma questão séria para a gente poder considerar, porque formação é importante, mesmo para aqueles que não são necessariamente pedagogos. E nós temos que observar que não é simplesmente uma questão de ponto de vista, é uma questão de formação, porque nós temos aí uma necessidade de que algumas políticas públicas considerem tais possibilidades, né, do diretor ter também uma formação que lhe possibilite aí contribuir melhor com a escola de educação básica, ok? Então vamos passar um pouquinho sobre o texto e depois eu vou entrar um pouquinho na legislação do que a educação, de como a educação deve ser considerada, tendo em vista o trabalho que o diretor tem que desenvolver. Vamos começar? Muito bem. O primeiro ponto aí que eu trago para vocês é a formação do diretor de escola pública da educação básica é assunto relevante porque apenas boa vontade e carisma não são suficientes para o desenvolvimento do trabalho do diretor. Ele tem que ter competência e competência técnica. Embora na universidade nós façamos um trabalho de desenvolver bem o aspecto crítico de vocês sobre as grandes dimensões da política, da ideologia, de vários setores, a própria universidade, muitas vezes, ela não se preocupa tanto com o vetor técnico. E deveria se preocupar, porque é uma cobrança cada vez maior de que o diretor reúna domínio sobre todos os âmbitos que tem que fazer intervenções, não é? De repente, na reformulação de um PPC, que é o projeto político, projeto pedagógico de curso, não é? Seriam colocadas matérias mais específicas. Esta disciplina que nós estamos fazendo, embora de cunho teórico, ela possibilita, pelo menos, a conscientização de que
conhecimento técnico, conhecimento administrativo é importante também. Como é que se imagina um diretor que não entende nada sobre contabilidade? Pelo menos os conhecimentos mais básicos, mais rudimentares de organização de um livro de controle de entradas e saídas, porque vai ter um momento em que o que a escola tem, que recursos a escola tem, como administrar melhor esses recursos, estarão na pauta. Não basta ser um bom pedagogo, não basta ser um bom professor. É importante também que você reúna condições para poder administrar a coisa pública, a res pública, ok? Segundo ponto, o trabalho do diretor como atividade meio deve assegurar que a atividade fim, que é o trabalho com os alunos, seja efetivamente assegurada. E por isso mesmo que ele tem que reunir competências para orientar o trabalho dos próprios professores. Porque para mais ou para menos os professores vão se dirigir ao diretor para colocar em algumas pautas os problemas que a escola está passando, as necessidades, e tudo isso precisa de determinada orientação que certamente vai exigir que se tomem decisões de ordem financeira, de ordem pedagógica, de ordem administrativa. Ok? Lembrando novamente que é importante essa fala nossa agora, que o trabalho do diretor, assim como do coordenador pedagógico, é um trabalho centrado na atividade meio, enquanto a atividade do professor é atividade fim, fim de finalidade, ok? Objetivo, de propósito. Tá? O propósito do professor é o trabalho com os alunos. O trabalho do diretor é assessorar os professores, ok? Vamos então para o terceiro ponto. Aí, adentrando um pouquinho mais no texto de vocês, página 89, observa-se que são necessárias ao diretor de escola competências técnicas e políticas também ao exercício do seu trabalho, ok? A gente já colocava para vocês essa necessidade, não é, da gente entender a escola não como uma empresa, mas como uma instituição diferenciada. No entanto, como uma instituição pública, há que se fazer prestação de contas, há que se fazer valer a transparência pública de tudo que se desenvolve ali. Por exemplo, rendimento dos seus alunos, o trabalho com os scores que são exigidos da escola, no caso de São Paulo, o IDESP, no caso do Brasil, o IDEB, né? Explicar para as famílias, explicar para os professores, dar formação, inclusive, sobre de como e por que os dados são utilizados. Essa visão ampla sobre o trabalho do diretor é uma dimensão política também. Não é? Embora ele seja aí representante legítimo do Estado, né? Porque está num cargo de liderança, ele tem que saber socializar todos os conhecimentos e de uma maneira didática para atingir grande parte das pessoas que ele tem na sua escola, não é? Nos vários setores que a escola se organiza, ok? A carência de políticas públicas quando se trata da formação de diretores de escola, de educação básica, de forma sistematizada. Muitas vezes se fala que o pedagogo que vai ser o diretor, mas essa realidade já não é a mesma em muitos estados brasileiros, quando, por exemplo, até o discurso sobre a eleição de diretores é colocada. E aí, de repente, existem especificidades e atribuições previstas, inclusive nos editais, mas em nível de sistematizar uma formação que o diretor passe um tempo específico para se preparar para atuar, isso praticamente não existe no Brasil. A exceção é justamente cursos profissionalizantes ou cursos de pós-graduação, que vão se dar inclusive nos mestrados profissionais, ainda assim não são suficientes, porque alguns professores, inclusive do próprio mestrado, por incrível que pareça, alguns deles nunca atuaram numa escola de educação básica, outros não tiveram a formação na área específica em que acaba ministrando uma outra disciplina. E com isso, implica numa formação relativizada, né, em nível de conteúdo e qualidade para os futuros diretores. Então, pensando-se em nível de Brasil,
há uma necessidade de políticas públicas que coloque isso na pauta do dia, ou como disciplinas mais específicas e mais específicas e mais, não abrangentes, mais situadas nos cursos de graduação. Exemplo, professor de biologia pode muito bem ter alguma carga horária centrada em oficinas de algumas obrigações que o diretor deve desenvolver. Mas isso deve ser previsto no projeto político-pedagógico do curso para poder favorecer. Isso para aqueles que realmente querem seguir aí para a carreira. Nesse caso, seriam disciplinas que o curso poderia colocar ou disciplinas obrigatórias ou disciplinas optatórias, né? Que são aquelas que aconselha-se fortemente que o aluno faça dentro do curso, né? Para que se ele tiver isso como meta, ele possa exercer com mais qualidade o seu trabalho. Né? Em muitas áreas do conhecimento da educacional, gente, a falta de políticas públicas específicas também é notória, né? E a gente tem que fazer valer essa busca sobre que tipo de formação nós queremos. A escola vai passar por vários momentos de construção, né? Mas o mais importante é a gente saber conviver com tudo que a escola necessita e dar os encaminhamentos também que ela merece, certo? Por isso que a formação do diretor é um fenômeno que não deve ser secundarizado, muito embora não existam tantas pesquisas como a gente já havia apontado para vocês nos primeiros momentos de nossa fala, né? O autor afirma que uma das dificuldades da formação de diretores se dá pela complexidade das atividades a serem desenvolvidas. Não necessariamente o diretor as reúne, né, mobilizado pelo curso de formação inicial. E é claro que o dia a dia vai mostrar outras experiências para além do que qualquer diretor teria numa escola de formação. Entretanto, seria o start para ele localizar a iniciativa. No direito se fala que a base doutrinal ela vai ajudar o advogado a buscar as leis que se aproximam do caso específico do seu cliente. Não é? Na escola, há que se buscar também certas especificidades dentro da formação do diretor, passando por sua graduação. Vocês, por exemplo, enquanto estudantes de licenciatura, né, têm, às vezes, somente uma disciplina voltada à gestão escolar, e essa disciplina é uma disciplina de ordem teórica, certamente, né? Entretanto, a gente faz aqui o contraponto da necessidade da gente ter um outro espaço. E esse outro espaço é mobilizado por ações que não devem ser centradas simplesmente na disciplina, mas em experiências mobilizadas por estudos de casos, pela escuta dos profissionais que vivem o dia a dia da própria escola, não é? Nos cargos de direção, de coordenação pedagógica, porque isso vai fazer com que os registros aconteçam nas experiências que vocês vão ter depois e, como referenciais, podem trazer luz às questões que surgirem, né? Não só questões de tratamento conflitual, mas de orientação técnica, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista pedagógico. Quantos e quantos diretores acabam assumindo o cargo sem ter o mínimo conhecimento sobre as bases pedagógicas que devem ajudar os seus alunos a render mais e melhor? Veja, o autor aponta que o tipo de liderança e formação do diretor influencia o exercício de sua gestão na escola. É verdade isso? Claro que sim. Não é? Se eu sou um diretor super autocrático, autoritário, né? Eu mando, vocês obedecem rápido. Não é? Porque nós temos uma data para entregar as coisas, né? As obrigações, as atas, os diários de classe, as atividades dos alunos, os resultados de maneira geral. Entretanto, o clima organizacional é definidor do quão bem e saudável o clima escolar se torna.
Se o diretor assume uma tendência que é mesclada com o estilo democrático de trabalho, não é? Em que ele toma as decisões quando necessárias, não é? Quando vem, por exemplo, o estabelecimento de cima para baixo, uma ordem que ele tem que tomar, sem necessariamente precisar consultar todo o colegiado da escola, mas que nas decisões que envolvem toda a escola, ele ouve as pessoas, encaminha, ele delibera na trilogia de vez, voz e voto. É claro que esse tipo de liderança vai favorecer melhor a escola, não é? Quando a gente ouve o grupo, e nem todos serão atendidos o tempo inteiro. É claro que nós falamos de democracia no sentido representativo, né? Considerando, por exemplo, a lógica de funcionamento da própria escola e no que isso implicará. Né? Toda a escola deve saber do grau de funcionamento para poder não fazer julgamentos antecipados da ação do diretor. Caso contrário, pela ignorância que a gente desenvolve, a gente acaba dizendo esse diretor é isso e aquilo quando a gente não conhece o contexto. Né? Por isso que tem que partir, inclusive, do diretor, dentro do seu estilo de liderança, que se faça conhecer o contexto da escola, os pontos altos, os pontos baixos, o que deve ser alcançado, o que não deve ser alcançado, de que maneira são encaminhados cada um dos processos para que todas as pessoas sejam respeitadas no seu direito, no seu direito de vez, voz, voto e no seu direito também de cidadão, direito de ser funcionário, dentre outros quesitos, ok? São dimensões do trabalho do diretor. A racionalização do trabalho na escola e coordenação do esforço humano coletivo. Por isso mesmo que ele tem que reunir competências técnicas, não é? Na minha experiência profissional, nesses quase 40 anos de trabalho, eu já trabalhei em algumas escolas que o diretor dizia, olha, vai lá no almoxarifado, pega isso, 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 e dá para todos os professores, sem controle. Não é? De repente, existem projetos que vão carecer de materiais específicos que se gasta tudo de uma vez. Ou então a gente não tem o recurso necessário e a gente tem planos enormes, grandes, muito, muito bons, mas não são paralelos aos meios, aos recursos que existem. Então, essas duas coisas devem acontecer. A racionalização do trabalho na escola é a utilização da melhor maneira possível para se trabalhar com recursos escassos. Né? A escola, principalmente a escola pública, não tem recurso para esbanjar. Ela tem que racionalizar, fazer uma otimização dos recursos que possui. Porque muitas vezes se diz que trabalhar com miséria não é a coisa mais simples, né, gente? Então, é muito importante que se leve isso em consideração. E a coordenação do esforço humano coletivo é justamente reunir as pessoas em torno dos próprios propósitos da escola. O que a escola precisa de cada um dos seus agentes para torná-la um espaço com clima organizacional sustentável, bom e que seja saudável. Muitos profissionais acabam adoecendo por conta de clima organizacional hostil, clima em que os colegas não se respeitam, em que o diretor se coloca como autoridade final de tudo, negando a voz das outras pessoas. Não é? Quando a gente faz a coordenação do esforço humano coletivo, todo mundo sabe para que as ações são tomadas, como são tomadas, quais são os propósitos, não é? E aí eu me coloco também como parte desse coletivo para poder ajudar a escola a importância. Eu digo, meus queridos alunos, o seguinte, olha, da importância da gente poder ouvir as pessoas e, através de indagações, ir observando suas razões e, ao mesmo tempo, a gente vai expondo os propósitos da própria escola. Isso vocês vão ter que aprender com o tempo. Não é? Isso vem pela sensibilidade de ouvir o outro, né? De assumir o lugar de si e do outro ao mesmo tempo, numa alternância, para a gente poder fazer com que o grupo todo entenda que o esforço
humano coletivo na escola é fundamental. E aí os pais também vão entrar nessa conta, os alunos também. E a escola vai funcionar bem melhor, certamente, né? Mas é importante sensibilidade de quem tem a gestão em suas mãos, tá bem? E acredito que quem tem muito poder, não é? De quem tem muito poder vai ser exigido muito mais que as responsabilidades sejam efetivamente concretizadas. Tá? E vocês têm uma responsabilidade grande, tanto se forem assumir uma escola como diretores, como coordenadores pedagógicos e principalmente como professores, certamente. Não, diz o autor que não haver diz o autor não haver preparo ou formação inicial que garanta ao diretor ferramentas necessárias para a execução de suas atividades. Não é? Isso é um problema? É. É um problema. Tá? Pelo menos vocês, embora nós tenhamos essa disciplina, vocês estão tendo algumas ferramentas para poderem ter noção. Né? É comum alguns jovenzinhos dizerem, aquele sujeito é sem noção, ele não tem ideia do que se passa dentro de um clima organizacional quando se trata de uma instituição educacional. Né? E aí se pensa que a escola, se você utilizar os mesmos instrumentais que você utiliza na empresa, vai funcionar de uma maneira correta, de uma maneira legal. Não é bem assim. Os conflitos, muitas vezes, não são tão explícitos e a gente tem que saber administrar tais conflitos. Tá? Isso é um problema? É um problema. Não depende somente de quem, do ponto de vista de quem vê. É um problema que existe e tem implicado na permanência ou desistência do cargo de professor, do cargo de diretor de escola, por exemplo. Né? Meu preparo pode fazer com que eu goste mais ou menos de minha profissão. Meu preparo pode fazer com que eu permaneça, de repente, numa profissão por comodidade. Ou não. Né? Então, é fundamental, eu concordo com o autor quando ele diz assim que é importante a formação inicial também. Né? A formação inicial é a formação que se dá na graduação, gente. É quando vocês estão aprendendo o ofício. E, justamente nesse momento, reunir todas as condições, inclusive em nível de dúvidas. Eu acho que é fundamental isso, né? Se eu não sei uma coisa, quero saber um pouquinho mais, ter mais propriedade, eu tenho que colocar isso dentro do hall de discussão para a gente poder desvelar aquilo que nos preocupa, aquilo que nos aflige. Tá? Porque a escola, embora existam áreas específicas que trabalham bases teóricas, ela não vou usar caldeirão, mas ela é um contexto de exigência de respostas rápidas, muitas vezes, e respostas que advêm ali da vivência. Não é? E muitas vezes isso requer muita sensibilidade e preparo. Não é? E é fundamental que se perceba tudo isso, mesmo no trabalho do professor. Tomem muito cuidado com as respostas rápidas que vocês vão dar para os alunos. Prefiro uma pergunta, uma indagação. Mesmo que ele te faça uma afirmação, volte a pergunta para ele, pessoal. Porque as respostas rápidas podem nos colocar em situações vexatórias muitas vezes. Tá? Não em todas as situações, mas em situações muito delicadas, inclusive. Tá? Então sejam bem diplomáticos em conduzir qualquer tipo de resposta. Não queiram ser tão rápidos na pronúncia de uma resposta certa, correta e definitiva. Ok? É importante que a gente tome isso como um ponto a ser considerado. É claro que eu estou dando mais um conselho para vocês do que outra coisa nesse sentido, tá? Então sejam mais cautelosos na construção de qualquer afirmação. Beleza? Dois pontos aí que a gente colocam para vocês, né? Observem as atribuições do diretor da escola, que já falamos um pouquinho, que se aplica também em nível geral. Algumas muito conhecidas de vocês, não é? Zelar pelo calendário, falamos. Cuidar da vida funcional dos integrantes da escola. Trabalhar com a entrada e saída de recursos, não é?
As dimensões que falamos, que implicam a parte administrativa, pedagógica, financeira. Gente, não dá para conceber um professor ou um diretor que nunca ouviu falar, por exemplo, de Vygotsky, embora algumas pessoas não sejam afiliadas a Vygotsky, não gostam de Vygotsky. Tem algumas pessoas que preferem Piaget a Vygotsky por conta das suas contribuições. Mas uma contribuição não nega a outra. Existem especificidades em cada uma das contribuições. É claro que as divergências também vão acontecer porque as pessoas preferem de maneira justificada um autor a outro autor, uma base teórica, outra base teórica, e todas devem ser respeitadas indistintamente. Ok? E esse exercício tem que ser feito a partir da própria escola, entre os professores. Né? Isso vai vai exigir competência dentre as pedagógicas, as técnicas administrativas, né? E na condução daquilo que é importante para a escola. Para vocês, que características profissionais os diretores de escola deveriam reunir? Não é? É só o cargo? A resposta nós já sabemos, já colocamos, é claro que não. Né? O que seria necessário para que isso funcione ao seu ver? O que seria necessário para isso, ao seu ver? Né? Quando se pensa no que mais o diretor deveria reunir? Pensando nas afirmações iniciais, essa pergunta foi motivada justamente pela necessidade de uma formação inicial que o diretor deveria ter, e não tem. Na escola no Brasil, não. Os diretores, grande parte dos diretores da escola no Brasil são pedagogos. E muitas vezes, pedagogos que faltam uma vivência maior sobre a realidade escolar, porque um número crescente de pedagogos não tem formação, por exemplo, na área contábil, não entendem muita coisa de economia. Embora não precise ser um expert para fazer isso, né? Existem programas, existem manuais, etc. Mas em nível de formação inicial, ao meu ver, isso seria uma coisa muito importante para se colocar. Alguns destaques meus, meu pessoal, sobre os conhecimentos de base legal que são imprescindíveis ao diretor de escola de qualquer estado brasileiro, né? Então, cada diretor, pelo menos esses conhecimentos deveriam ter sobre legislação, tá? A começar pela Constituição Federal. O artigo 206, eu destaquei para vocês algumas coisas aí, né? Sobre os princípios, por exemplo, nos quais e pelos quais o ensino brasileiro deve ser ministrado, né? Levando em conta igualdade de condições para acesso permanente na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas de títulos aos da rede pública. Né? E aí eu destaco o inciso 6º, gestão democrática do ensino público na forma da lei. Aqui é importante eu destacar que a gestão democrática não é qualquer gestão democrática, é gestão democrática na forma da lei. Respeitados os limites dessa gestão democrática também, que é uma gestão democrática representativa. Né? Não é plena, ela é representativa. Mas se fala também que outro princípio, padrão de qualidade, deve ser trabalhado. O piso salarial nacional para os profissionais da educação escolar, até pouco tempo, era um problema no Brasil. E ainda se constitui, né? Porque o salário baixo, pensando na formação dos professores, piso salarial nacional, quando a gente fala nisso, né? Embora se remeta isso para 40 horas, é de 2.000, quase R$ 2.500. É muito pouco, gente. Tá? É claro que vai variar de estado para prioridade, de estado para estado, mas pense numa família, 2, 3 pessoas com filhos bebês, né? É fralda, é aluguel, é água, é luz, R$ 2.000 em nível de
de piso salarial é meio complicado, para 40 horas, né? Tá? Mas essa é uma luta que nós, professores, temos que desbravar ainda, principalmente professor da educação básica, porque historicamente o professor da educação superior sempre foi mais valorizado, né, no reconhecimento da sua titulação, em detrimento dos professores da educação básica, que porque atendem um público diferenciado, porque não tem a formação especificada de um doutor ou de um mestre, acabam também passando assim a receber dentro de um nível minoritário de salário, né? Que é um, uma injustiça social certamente, tá? E aí nós falamos também aí no parágrafo único, na Constituição Federal, artigo 206, que a lei disporá as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação e sobre a fixação de prazo para a elaboração e adequação de seus planos de carreira, não é? Pensando que todos os profissionais que trabalham na educação e que são voltados para atuarem no cargo administrativo ou no cargo de docência, esses são os profissionais da educação, né? Embora outras pessoas venham a trabalhar na escola como cozinheiros, zeladores, etc., esses não são considerados profissionais da educação. Tá? Há uma confusão muito grande quando se fala assim, mas todo mundo trabalha na escola é profissional da educação. Não é bem assim. A legislação diz exatamente como eu estou dizendo para vocês. São aqueles que são habilitados para atuarem diretamente no ensino. O destaque que eu fiz, portanto, é a da gestão democrática, com o princípio da escola, do ensino público, na forma da lei. Tá? Outro conhecimento que o diretor tem que ter, artigo 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de... Eu chamo a atenção para vocês aí, gente, do inciso 1º. O Estado deve ser o garantidor. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive a sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria, que é o caso da educação de jovens e adultos. Dos 4 aos 17 anos, por quê? Porque entra aí a pré-escola, entra o ensino fundamental, entra o ensino médio também, tá certo? 4 e 5 anos, a gente tem a pré-escola. 6 anos aos 14 anos, nós temos o ensino fundamental. E dos 15 aos 17 anos, nós temos o ensino médio, tá bem? Então, essa é a divisão que se faz das etapas da educação básica, tá? E a educação básica obrigatória. Só recentemente entrou nessa conta de ensino básico obrigatório ao ensino médio. Daí a taxa grande do número de atendimento que nós fazemos para os alunos brasileiros, né? Nós não atingimos 100% dos alunos em idade específica no ensino médio, né? Em todo o território nacional. Nós chegamos talvez a uma parcela de 60%, hoje a 65% aproximadamente. Tá? Mas a educação básica obrigatória é dever do Estado, artigo 208. Ok? A gente tem outros incisos aí, mas a minha chamada de atenção é sobre esse inciso especificamente. Tá? Mais abaixo, o parágrafo 1º do inciso 7º diz lá, primeiro inciso 7º, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. O que significa isso, gente? É direito da pessoa, é do cidadão, e todo cidadão pode reivindicar quando esse direito público, que é intrínseco enquanto sujeito, é negado. Ele pode reivindicar por meios legais ou dos juizados, dos juízes especiais, dentre outros, ok? Artigo 214. Também o diretor deve reunir esse tipo de conhecimento, pessoal.
Diz lá, a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração decenal. O PNE, portanto, Plano Nacional de Educação de duração decenal, 10 anos. Não é? Surge principalmente a partir de 88 essa orientação legal, porque os governos, entrava governo, saía governo, cada governo queria inventar uma nova política sem dar continuidade ao que se estabelecia em governo anterior. Né? O plano decenal é a possibilidade de haver continuidade nas ações de Estado para que os objetivos nacionais sejam alcançados. Ok? Então, a lei, novamente, estabelecerá o PNE de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a, primeiro, erradicação do analfabetismo. Isso tem que estar no PNE. E universalização do atendimento escolar. Melhoria da qualidade do ensino. Formação para o trabalho. Promoção humanística, científica e tecnológica do país. E o estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. Não é que houve no PNE, nesse segundo PNE, nós já tivemos 2 PNEs até agora, né, que foi o primeiro de 2001 a 2010 e o segundo que começou em 2014 com previsão para ser concluído em 2024. Estamos perto, nós estamos em 2020, faltam 4 anos para ele ter aí o seu período de renovação para se pensar no terceiro PNE. Tá? Então, as metas dos recursos públicos, quanto do PIB será importante para impactar, para garantir o padrão de qualidade, para garantir que todos tenham educação em nível de Brasil. Né? E não é só educação básica quando a gente está falando do PNE, nós estamos falando de educação tecnológica, educação superior, né? A educação nas suas diversas modalidades também. Ok? Sobre a Lei de Diretrizes e Bases agora, gente. Eu coloquei para vocês alguns itens da Constituição Federal e agora alguns itens também da LDB, que são pontos importantíssimos. Existem outros, mas eu fiz esses destaques aqui para vocês da LDB e da Constituição Federal. Né? Já vimos da Constituição, agora vamos passar alguns pontos da LDB que o diretor não deve deixar de saber. Tá? Artigo 1º na LDB, olha, diz que a educação abrange. Eu destaquei aí, abrange, e depois o parágrafo 2º deve vincular-se. Não confundam, tá bom? Principalmente quando vocês forem responder as questões que eu elaborei para vocês. Abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Esta lei disciplina a educação escolar que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias, é o que a gente chama de educação formal. Parágrafo 2º agora. Essa aqui, inclusive, eu vou cobrar de vocês. A educação escolar deve vincular-se deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Aqui não diz a legislação que deverá vincular-se ao mercado de trabalho e à prática social. Ao mundo do trabalho porque é um conceito mais amplo. Quer dizer, o estudante deve reunir competências, ele deve reunir atitudes que o ajudem a se situar como cidadão, né? E habilidades para que ele possa desenvolver algumas tarefas, que esteja preparado, inclusive, mesmo que introdutoriamente, para se pensar a profissão que ele vai desenvolver. Tá? Então, a educação escolar tem que se preocupar nessa vinculação entre o mundo do trabalho e a prática social. Ok?
Aqui, pessoal, eu destaquei é, o artigo 3º da LDB sobre os princípios, né, que acabam espelhando o artigo da Constituição Federal que a gente passou para vocês agora há pouco também. Né? A gente utilizou lá a partir do artigo 206, não é, em diante, e nós temos aqui o artigo 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Repete aí os mesmos tópicos da Constituição Federal, aí de repente vem o inciso 8º. Princípio da gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Ok? Mais abaixo também a gente vai ter lá a garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida, incluído agora recentemente, em 2018, temos a consideração com a diversidade étnica racial, incluído aí pela Lei 12.796 de 2013, né? Mas o destaque que eu fiz sobre gestão democrática é sobre o que implica a gestão democrática. Né? Eu coloquei um quadrinho aqui do lado, né? Eu quero agora chamar a atenção de vocês. Né? A gestão democrática deve ser desenvolvida a partir de 3 eixos. Ok? Atenção, meu povo. O primeiro eixo é descentralização. O segundo eixo é participação. E o terceiro eixo é autonomia. Autonomia é o direito de se manifestar, não é? De ter a sua voz também em nível de condução dos trabalhos que a escola deve desenvolver, inclusive com as ações. O nível de participação diz respeito à sua representatividade nos colegiados que a escola tem como importantes, inclusive na construção do plano diretriz da escola, que é chamado de PPP, Projeto Político Pedagógico, que a própria legislação não vai chamar PPP, ela vai chamar de projeto pedagógico ou proposta pedagógica. Ok? Na área da educação, nós tratamos como projeto político pedagógico justamente pela sustentação que ele vai ter em nível de projeto de nação. E a descentralização. Quem disse que o diretor sabe tudo da escola, quando quem trabalha com parte da escola, a parte principal da escola, são os professores. São os professores que desenvolvem as atividades meio. Né? Portanto, a descentralização administrativa, ela deve ser também comunicada. Todo mundo tem que saber o que a escola está vivendo, quais são as fragilidades e também os pontos fortes que a escola tem que desenvolver de maneira geral e ampla. Ok? A Organização da Educação Nacional. Sobre a Organização da Educação Nacional, a LDB, Lei número 9394 de 96, dispõe no título 4º sobre as responsabilidades a serem compartilhadas entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, e de acordo com o artigo 11, diz lá, os municípios incumbir-se-ão de. Significa, gente, o seguinte, olha, cada uma das esferas tem responsabilidades com certa dimensão da educação. Tá? Nós vamos ter lá o governo federal, que tem como responsabilidade trabalhar as escolas federais, as escolas técnicas federais, os institutos superiores de educação, né, as universidades federais, né, e uma outra creche que acaba sendo também de ordem federal, mas isso aí não é a regra, entra dentro da exceção. Então, todas as instituições federais e autarquias educacionais são mantidas pela União. Aos estados, especificamente, é delegado que eles cuidem principalmente do Fundo 2, né, e do ensino médio. Ok? Muito embora existam algumas escolas, a obrigação principal que ofereçam também as séries iniciais, os anos iniciais, é a incumbência dos estados cuidarem do Fundo 2 e do ensino médio. Tá? E aos municípios, qual é a incumbência, obrigação, responsabilidade em relação à educação? Atenção, pessoal. Nós que moramos no município aqui do interior, né, a gente tem que saber
E os diretores, mais do que isso, eles devem reunir isso como informação inegociável, né? Os municípios incumbir-se-ão de oferecer educação infantil em creches e pré-escolas. Lembrando que a educação infantil é de 0 a 3 anos e a pré-escola de 4 a 5. E com prioridade o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino, somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. Quer dizer, que se o município aplica os 25% das suas receitas na educação, não é? E já está plenamente resolvido todos os problemas de inclusão de aluno, de acesso para o ensino infantil, para o ensino fundamental, ele pode oferecer, ele poderia em tese oferecer o ensino médio. O problema é que isso onera os cofres do município também. Tá? Então, muitos municípios, inclusive Sorocaba, abriam mão do ensino médio para deixar sob responsabilidade só do Estado, para evitar que houvessem mais gastos do que possivelmente o município aguentaria manter. Tá? Então, a incumbência do município, educação infantil, né, em creches e pré-escolas, e as séries iniciais, os anos iniciais do ensino fundamental, seria o Fundi 1, tá bem? Isso é importante vocês saberem, essa informação eu vou cobrar de vocês aí na nossa atividade, ok? Também é importante, pessoal, artigo 12 da LDB, tá? Olha a importância, né? Que os estabelecimentos, por isso que o diretor tem que saber isso, gente, são os estabelecimentos que devem fazer respeitar as normas comuns do seu sistema de ensino. Os sistemas, as escolas, né, os estabelecimentos de ensino, que são as escolas, vão ter a responsabilidade ou incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica. Isso não deve vir pronto da Secretaria Municipal de Educação de forma nenhuma, tá? É a escola que tem que fazer isso, junto com os professores, com os pais, com os alunos e com os órgãos representados ali. Administrar o seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros. E aí eu disse agora para vocês, no inciso 3º, estou dizendo, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas, aulas estabelecidas, tá? Importante demais isso aí, né? Sabendo-se que são 200 dias letivos que a escola tem que cumprir. É claro que levando em conta as exceções, né, que é a questão da pandemia, que não está na legislação isso, né, mas eu que estou abrindo essa discussão para a gente. Obrigatórios são 200 dias letivos estabelecidos, tá? É a carga horária específica que a escola determina. É o estabelecimento de ensino também que tem que cuidar de velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente, tá? O que o professor está trabalhando, né? Como é que as salas estão se desenvolvendo, prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento, articular-se com a família e com a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola, informar pai e mãe, ou conviventes ou não, com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais sobre frequência e rendimento dos alunos, bem como a execução da proposta pedagógica da escola. Os pais têm que ser informados sobre isso, né? O que a gente tem como parâmetro aí para isso ser, para a escola atingir suas metas. Notificar ao Conselho Tutelar do município a relação de alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. Tá? Isso é recente. Antes eram 25%, agora são 30%, né? Redação aí de 2019. Prover medidas de conscientização e de prevenção, de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, que é o bullying, no âmbito da escola. E estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz na escola. Isso o diretor tem que saber conduzir e deve constar do projeto político-pedagógico. De que maneira a gente está fazendo isso? Né? E muitas vezes, por desconhecimento, muitos diretores replicam
projetos pedagógicos de um ano para outro sem fazer a atualização, a inclusão de conhecimentos necessários. Tá? Por isso que, aos destaques que eu fiz aqui, cabe ao diretor fazer com que toda a comunidade saibam da obrigação da escola, certo? Artigo 14 da LDB é um outro conhecimento que não pode faltar ao diretor, né? De repente, se ele souber de memória, ele ganhará bastante com isso, né? Os sistemas de ensino, gente, artigo 14, definirão as normas de gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Não é? Nem todos os municípios têm os seus sistemas próprios de ensino, tá? Mas, de repente, os municípios que não têm os sistemas próprios estão vinculados ou podem vincular-se aos sistemas estaduais, por exemplo. Tá? Que princípios são esses? Para que a gestão democrática seja aí colocado em prática. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Isso é fundamental. Os professores devem estar envolvidos. A gestão escolar deve estar envolvida. Tá? Ponto. Inciso segundo. A participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Tá? Então você vai ter lá vários colegiados que a escola coloca como importantes para deliberações da vida da própria escola, como os conselhos escolares, como a APM. Outros colegiados, como o conselho de classe série, também é importante que sejam acompanhados pela comunidade escolar e local. Tá? Então, isso aí é dentro dos conhecimentos que o diretor tem que reunir. Tais artigos e tais incisos são fundamentais. Artigo 24, pessoal. Se é a incumbência das instituições escolares ou das escolas fazer cumprir o calendário escolar, não é? E eu falei para vocês de 200 dias, o artigo 24 regula as regras comuns. Tá? Ele diz lá, a educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Inciso primeiro, e isso é importante para todos nós sabermos, mesmo nós professores de maneira geral, tá? E os diretores, sem dúvida nenhuma, para orientar os professores. A carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar. Agora vem o que eu vou cobrar de vocês. Excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Significa que o trabalho que o professor, que a escola tem que desenvolver com o aluno, de efetivo de efetivo trabalho pedagógico, tem que ser de 200 dias. Não contando os dias para exame. Então, os dias para exame tem que ser o plus, tem que ser fora esses 200 dias letivos, tá? Então, são excluído o tempo reservado aos exames finais quando a escola colocar que vai existir isso, tá? Quando ela colocar no seu regimento, tá? Então, tem que ser a parte, tá bem? Esse inciso ele é muito importante para a gente saber. Hoje se fala em aumentar a carga horária para se chegar até 1.000 horas de efetivo trabalho, né? 800 horas, de 800 horas que é hoje, né? Já é a previsão na legislação para que se atinja a 1.000 horas de trabalho anual. Tá bem? Mas por enquanto são 800 horas para o ensino fundamental e para o médio como uma regulação nacional. Tá bem? Isso aí, olha, 2017 que foi feito esse tipo de redação, ok? Meu pessoal, agradeço a vocês por esse primeiro encontro. Eu espero que essas pontuações possam ajudar a todos a entender da importância do trabalho do diretor de escola, né? E nós sabemos, mais do que nunca, de que o conhecimento nos fortalece e é muito importante que a gente comece a colocar em nossa pauta de conhecimento aquilo que vai nos habilitar para estarmos melhores enquanto profissionais da educação. Tá? Que tenhamos isso em mente, né? E que coloquemos as nossas ansiedades dentro
de um hall de discussão para que todos saiam ganhando com isso. Fiquem bem, tenham uma excelente continuidade de trabalho, ok? Até mais, até a próxima aula.